Oiê! Todos nós somos seres em estado de evolução. Temos desafios para sinalizar aquilo que precisamos resolver. Eu não sou gorda porque desejo, mas necessito para ver o problema raiz. Eu não sou puta porque simplesmente saí dando que nem chuchu. Eu não sou fumante porque fumo como uma chaminé. Eu não sou alcoólatra porque estou todos os dias acompanhado de um copo. Enfim, aceitar o que somos é uma condição perante os desafios que escolhemos ter. Se estamos num corpo obeso, diante a sociedade, teremos os desafios de apontamento. Você tem duas escolhas: olhar para si e tentar encontrar o problema raiz desta questão, ou ficar ouvindo o externo de julgamento. Porque cada um tem um fardo. Falando da obesidade de um modo geral, eu sempre fui gordinha. Para quem não sabe, passei por uma cirurgia de bypass, de redução de estômago. Embora eu tenha passado pela cirurgia de redução de estômago para corrigir problemas intestinais. Isso, gente, eu tô querendo falar porque muitas pessoas acham que a cirurgia é milagre e não é. O problema continua. Se eu não corrijo, se eu não vou ver qual é o problema, qual é a situação, ela vai persistir. Ou seja, a condição do corpo físico ser magro ou gordo, nada refere-se. Hoje estou 30 quilos mais magra, mas o problema continua. Então eu tenho que tentar enfrentar de outra forma. Quando você vai para uma cirurgia e você obtém o corpo, você está preocupado com a autovalidação externa. Quando você faz o trabalho interno de autoconhecimento, de saber o que está te ferindo, de tentar entender por que você tem essa situação, você vai matar, vai cortar pela raiz o problema. Então, o que é que fez eu ter um corpo obeso? Quais as questões que me remetem a estar em tamanho grande ou tamanho pequeno? E aí a gente fala de altura também, né? No caso, eu sou extremamente baixa, tenho 1,54 m. Como sou casada com um homem que tem 2 metros de altura. Por que eu fui me envolver com uma pessoa alta? E aí você vê uma palavra extremamente importante neste meio, que é a questão da proteção. Então eu busco um homem alto na ilusão de tentar me proteger. Na ausência dele, eu me escondo atrás de um vício. Seja ele qual for, aqui a gente está falando da obesidade. Se eu não, no meu caso,
como eu fiz a cirurgia, eu não tenho mais esta fonte, este recurso para me esconder, porque eu não consigo mais comer. A minha dificuldade de me alimentar é muito limitada, é muito complicada. Por exemplo, eu tenho dificuldade de comer um trilhão de coisas. Eu vivo de sopa. Então, se eu tenho um problema de obesidade e acredito que eu vou lá fazer a cirurgia e que eu vou ficar com a imagem física perfeita, engana-se todos vocês. Aqui é um alerta para que vocês possam repensar sobre isso. Não vai resolver. O problema é na raiz. Então, se o meu problema é de proteção, é de senso de proteção, eu vou tentar buscar a proteção em mim. Qual que é essa proteção? Por que está me faltando proteção? Né? Então, aí você vai trabalhar as questões das feridas, das curas das feridas, né? Então, no caso, eu tô falando tudo isso porque eu passei por todo esse processo de tratamento interno. Então, quando eu falo da ferida do abandono, eu me senti abandonada e então eu logo vou buscar outro para me proteger. Outro significa qualquer coisa que eu possa me refugiar. A comida é a primeira coisa. Quando eu não posso mais a comida, eu vou para uma outra situação, vou para o álcool. Eu cortei o álcool. E agora? Eu vou para um outro refúgio. Eu sou fumante. Se eu tentar parar com o cigarro, eu vou para um outro refúgio. E até que eu entenda que eu tenho que estar em primeiro lugar. Que a proteção é em mim e não no outro. Eu não tenho que buscar nada para me proteger, porque eu não fiz nada de errado. As coisas acontecem, situações acontecem. Então, se eu passei por situações de abuso, eu tenho que rever sobre isso. Eu tenho que tentar me fortalecer com relação a isso. Se eu sou uma pessoa extremamente empática, eu tenho que aprender a lidar com a situação real da vida. E que sempre haverão pessoas boas e sempre haverão pessoas ruins. Eu não posso me isolar da vida simplesmente porque eu fui ferida. Porque todos os dias haverão pessoas a atacar. Então, quando você faz o trabalho de autoconhecimento e começa a reconhecer a tua força e começa a identificar o que é ataque e por que você está se ofendendo, você também vai reforçar a sua força, na verdade, no sentido de identificar que quem está te atacando é que está ferido e não você. E se você não deve nada, não tem por que você se sentir ferido. E aí, no caso, o meu grande problema raiz, que é a empatia, é quebrar as crenças religiosas, os padrões religiosos de bondade excessiva. Olha a complexidade que a gente coloca aí, por conta o que o corpo fala, né? Então, o corpo em si, né? O movimento, a estrutura física, o que as pessoas julgam, antes de qualquer coisa, eu sou uma alma. Eu tenho espírito e recebo uma capa em forma de corpo. E é sobre isso a humanidade. Somos todos assim, mas com medo de nos olharmos, de enfrentarmos os nossos problemas, de encarar os desafios, porque somos presos em julgamentos absurdos, porque o que os outros vão dizer. Porque crescemos presos a preconceitos dos nossos ancestrais,
que não tiveram a força e não tiveram o conhecimento que a gente recebeu. Porque um filho sempre será melhor que um pai. E um pai ou mãe, ou uma pessoa mais velha, sempre deverá, pela sua experiência de vida, auxiliar este menor. Essa é a regra da vida. Mas não é o que acontece nos dias de hoje. Porque este mais velho, ele não foi olhado por ele mesmo. Ele não foi visto por ele mesmo. Ele não tem condições. A vida vai mostrando. E essa pessoa vai aprendendo, mas nem sempre o suficiente. O que acontece nas novas gerações são as ferramentas que chegam a trilhões e trilhões. E com isso, as pessoas, elas estão, as interessadas em se conhecer, vão buscar essas ferramentas. Vejam, você pode fazer 20 anos de terapia, mas se você não se permitir olhar e ver aquilo que te fere, entrar em contato com aquilo que te fere, você jamais vai ter se curado. Eu estou fazendo esse procedimento há mais de 4 anos, 4 anos, diante de um gatilho de dor imenso que tive, que acessou 1 trilhão de situações. No silêncio e na minha ação diária, comigo mesmo. E aí, todo santo dia, um trabalho mental diante às ações físicas, intelectuais, espirituais, emocionais, sozinha. Eu e a minha espiritualidade. E falar de espiritualidade não tem nada a ver com religião. Aliás, foi isso que eu cortei. Eu precisei cortar os dogmas, os padrões, as crenças, as situações, os julgamentos no qual foi instalado. Eu fui buscar em mim o que me feria e tentar enfrentar da melhor forma possível. Compreender sobre como você funciona é o propósito de todos nós. E eu vou repetir, todo vídeo eu repito isso. A gente só está na Terra porque a gente não teve fé suficiente de entender o que é espiritualidade. Então estamos todos no mesmo padrão, cada um num grau de evolução, porque vai se permitindo experienciar. Mas todos que caem na Terra precisam ver para crer. É por isso que a gente se materializa. É por isso que recebemos o corpo. Agora, quando você já fez todo esse processo e compreende que o corpo é importante e a gente deve preservar, mas que ele é um veículo assim como um carro, e quem comanda isso tudo é a alma, porque é a alma que veio experienciar e que recebe o fluido do espírito, tudo muda. Tudo muda. Então, quem comanda a tua vida é você. Mas isso é um caminhar. É um caminhar. A gente não pode se basear na história do outro. A gente tem que compreender sobre o tempo que a gente tem. Valorizar o tempo que a gente tem. Em tudo. Então, de vez de ficar jogando videogame, vai buscar entender alguma coisa. Em vez de você colocar música de funk que não tem nada a ver, coloca uma música instrumental, coloca uma frequência para poder te acalmar. Em vez de você ficar gritando, sai fora,
vai se movimentar. Faça acontecer na sua vida, para que você busque a paz que você deseja. Porque no fundo, é sobre isso. Quando a gente dissolve um conflito, nós viemos para dissolver um conflito e este conflito vai nos trazer paz de espírito. Então, pessoas empáticas, elas absorvem como esponja problemas dos outros, mas que está tão enraizado e tão misturado, tão agregado, que até separar o joio do trigo dá um trabalho tão grande. Então, eu recebi a oportunidade de resolver isso lá atrás, mas eu não consegui enxergar. Eu precisei receber todo o trauma para poder iniciar todo o processo e olhar passo a passo para poder dissolver isso, resolver este conflito inicial, a partir do corpo na infância. Então, o meu problema é obesidade? Não, meu problema não é obesidade. O meu problema é problema de imagem. Então, eu não consigo me ver como sou, que é uma das situações que acontecem pós-cirurgia. Você não consegue olhar, você olha para o corpo, mas você não consegue ver a real. E isso tem um trilhão de complicações. Então, dentro da minha infância, a construção da desorganização, justamente porque dentro da minha infância eu tive a medicação, traz um trilhão de situações. Então, não é sobre aquilo que o outro vê, mas toda a sua história de vida dentro de você, das informações que você traz. Porque você pode até ter acesso às histórias de coisas que você não lembra através das pessoas que conviveram com você. Mas a ideia é que você reveja aquilo que tem guardado dentro de você. Porque a tua mãe pode até contar para você que você caiu da bicicleta e você chorou muito e aquilo lá te deixou muito chocado. Mas ela nunca vai saber como é que você se sentiu. É sobre isso. É só você que pode resolver esse problema. Então, não caia neste papel de utilizar de ferramentas facilitadoras a curto prazo. Porque você demorou 9 meses para nascer. E antes desses 9 meses, existiu um tempo de planejamento. É muito demorado um nascimento. E depois que você nasce, você tem um processo de desenvolvimento. Até que você se sinta pronto o suficiente para poder percorrer pelas ruas sozinho. Então aprenda a respeitar o tempo. Se você caiu grandemente, você vai ter que nascer. Se você passou por uma cirurgia gigantesca, você vai nascer de novo. Se você teve uma perda significativa, importante para você, você vai nascer de novo. Tem gente que nasce na dor, tem gente que nasce no amor. Eu, no meu caso, tenho histórias de infertilidade, histórias de abuso, histórias de abusos em todos os sentidos, histórias de problemas de medicação na infância, histórias de dificuldade de imagem. Então, se eu não consigo nem me ver, como é que eu vou conseguir ver o outro? Como é que eu vou ver a vida? Né? Histórias de superação diante das dificuldades todas lidadas na vida,
com relação a dificuldades escolares, por exemplo. Como é que eu consigo estudar tanto, tendo tanta dificuldade escolar? TDAH, enfim, um trilhão de coisa. Como é que eu consigo lidar com situações de medo absurdo, convivendo com perigo diariamente? Porque eu preciso superar isso. Eu vim com este intuito. Eu vou resolver os meus conflitos. Seja como for, eu vou resolver os meus conflitos. É sobre isso. Eu não quero atacar ninguém, eu não quero machucar ninguém. Eu só quero simplesmente ser um humano melhor. E para eu ser um humano melhor, eu preciso aceitar o humano. E aí eu entro na história atual da vida. Por que a gente escolhe estar envolto à vida animal? Porque, primeiro, em energia e frequência somos similares, pois somos seres vulneráveis, pessoas empáticas demais. Então a gente não consegue lidar com o humano porque somos sensíveis. E aí os animais nos ensinam que eles também são sensíveis e eles enfrentam no silêncio, sem a voz, sem a independência. Eles vão olhar para este humano. Isso, gente, é um tiquezinho assim, ó, sobre autoconhecimento na vida, no processo daquilo que se é, aquilo que se busca. Então, a cura acontece quando a gente não mais se ofende com nada, porque a gente compreende e sabe o que é nosso e o que é do outro. Essa é a grande cura. Então, eu posso tudo, desde que não seja em excesso. Eu posso tudo, desde que eu não esteja infringindo as leis. Eu posso tudo diante o que eu desejo realizar. Porque, visto que não sou puta porque simplesmente beijei uma pessoa, não sou gorda porque estou num excesso de peso. A gordura está na mente. A doença está na mente. Tudo está na mente. O que o corpo sinaliza é só para poder te julgar e te aprisionar. Porque a matéria só está na Terra. E a vida é muito maior que o planeta. Absurdamente. Então, se eu me prender simplesmente ao que se tem aqui visto, eu impeço meu crescimento e minha evolução diante do que é invisível. E aí, o que importa para você? O seu sentimento, a sua emoção ou a sua estrutura física? Lembra do cabelo branco? Não tenho o que fazer. Eu vou ter que aceitar. Porque isso sinaliza de que eu, de fato, não posso mais ser criança e brincar de casinha. Mas que sim, chegou a idade e que por mais que você lute, tem situações que nem a medicina resolve. E isso serve para qualquer doença. Algumas coisas a gente tem que aceitar pelo fluir da vida e da natureza. Outras a gente tem que melhorar. E o que a gente tem que fazer
fazer um casamento, tentar organizar uma sincronicidade daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente recebeu como necessidade para que possa dar um andamento melhor à evolução daquilo que eu vim fazer aqui. Porque se eu escolhi viver, se eu escolhi nascer, foi porque eu queria melhorar a minha essência e a minha alma. É sobre isso. Beijocas.